O ano era 1975. O país vivia em plena ditadura militar e as organizações sociais formavam o elo mais forte no embate institucional pela democracia frente ao Estado autoritário. Enquanto o governo do general Ernesto Geisel anunciava abertura política lenta, gradual e segura, a oposição começava a ganhar espaço. Em resposta, a linha dura dos quartéis promovia ataques clandestinos aos membros da esquerda. Vai passar nessa avenida um samba popular. Na esfera local, no Recife, outra frente de resistência combatia a falta de ética de parcela da magistratura trabalhista. Resistindo às mudanças estava a direção do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que se opunha à criação de uma entidade civil com o propósito de lutar pela valorização e moralização da atividade do juiz do trabalho. Seguindo o caminho irreversível das conquistas sociais, em 4 de abril de 1975, sob a liderança do juiz José Soares Filho, foi criada a Associação dos Magistrados do Trabalho da 6ª Região, a AMATRA 6. Sua primeira sede funcionou em uma pequena sala do tribunal. Havia uma antipatia pela criação desse órgão. Mas, dentro desse quadro, nós preferimos assim, conviver com essa realidade, compatibilizar com ela, e, ao mesmo tempo, aceitar certas injunções, porque valeu a pena a criação da associação. Nós já vislumbrávamos a importância que ela teria para a magistratura. Então, valeu a pena sofrer e suportar certas contingências e, de certa maneira, negociar, de certa maneira, abdicar dessa nossa pretensão, desse nosso ímpeto e fazer certas concessões. Nós tivemos um presidente da AMATRA, que foi presidente do tribunal, que nós consideramos um ícone da magistratura, Francisco Solano de Godoy Magalhães. Era uma pessoa de uma conduta pessoal ilibada, de propósitos firmes e um verdadeiro idealista. Então, quando ascendeu o tribunal, ele foi o primeiro presidente da AMATRA e procurou implantar, fazer uma política junto à classe com esse perfil e com esses objetivos, né? E com esse ideário. E quando foi presidente do tribunal, ele então procurou implantar efetivamente essas ideias. Encontrou uma resistência enorme com uma compressão quase irresistível que levaram à sua morte. Vivemos a época da ditadura, onde não podíamos discutir muito as nossas condições de trabalho, vencimentos aviltantes, a ponto de concursados ficarem em dúvida se assumiriam ou não o cargo de juiz de trabalho. E hoje eu classifico como extraordinário o movimento associativo dos juízes trabalhistas em todo o Brasil, já inserido na sociedade, já atuando nas escolas, já alertando para o absurdo do trabalho escravo, do trabalho infantil. E eu creio que esse movimento vai evoluir cada vez mais. Eu fiz o concurso em 1968. Então, fui a primeira concursada da 6ª Região. E a 6ª Região compreendia os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, era uma coisa um pouco desconhecida para a população. Às vezes, as pessoas estranhavam quando via uma mulher dirigindo uma audiência. Mas eu quero dizer também que, por parte do tribunal e da AMATRA, eu nunca sofri nenhuma discriminação. A entidade, que teve como um dos seus fundadores o ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, José Ajuricaba da Costa e Silva, precisou, desde cedo, mostrar-se forte para exercer o significado da palavra comprometimento. Compromisso esse demonstrado quando o juiz José Soares, então presidente da entidade, manifestou pela imprensa seu descontentamento com a maneira autoritária como o projeto de lei complementar número 35, que tratava da lei orgânica da magistratura, foi encaminhado e aprovado pelo Congresso Nacional. Mas já trabalha tido como magistrado de categoria inferior pelos magistrados, por exemplo, da Justiça Federal, né? Não tinha dúvida. E foi a AMATRA que modificou isso. Deu mais valor ao magistrado de trabalho, valorizou mais o magistrado de trabalho e fez ouvir a sua voz no contexto geral da magistratura. E houve realmente isso, uma tentativa de reduzir ao mínimo
os direitos trabalhistas. Essas tentativas são feitas frequentemente. Eu creio que essas organizações do Magistrado do Trabalho têm tido um papel destacado lutando contra essa pretensão de reduzir ao mínimo esses direitos. Amparada pelo capítulo do seu estatuto que trata da finalidade e versa sobre executar programas de desenvolvimento cultural, a Amatra 6 realizou em 1983 o primeiro encontro de juízes do trabalho da 6ª Região, onde elaborou a Carta do Recife. O documento, composto por uma comissão de magistrados, contou com a colaboração do juiz e professor Ivo Dantas. Naquele momento, a Amatra 6 já apontava a linha ética que conduziria seus passos. Dizia a Carta do Recife, abre aspas, ficar patente que o exercício do cargo de juiz implica não só no usufruto de prerrogativas constitucionais, como também em sofrer as consequências das vedações, dos impedimentos legais. Fecha aspas. Nos encontros seguintes, sempre priorizando o conhecimento e a reciclagem de informações, a Amatra 6 contou com a participação de expoentes do direito nacional e internacional. Entre eles, os juristas Dalmo Dallari, Mário Elfman e Joaquim Herrera Flores, e os ministros Eros Grau e Lélio Bentes. A importância principal dessa temática social nos nossos encontros é a renovação dos compromissos que deram origem, que fundamentam a criação da Justiça do Trabalho no Brasil. Esses princípios, eles se reportam à desigualdade que existe no mundo do trabalho entre o grande poder do capital e o quase nenhum poder do trabalho, exigindo a intervenção do Estado para equilibrar essa relação desigual. A preocupação, então, com as questões sociais, ela é fundamental para construir juízes do trabalho comprometidos com esses princípios fundantes do nosso ramo do Poder Judiciário. Em paralelo, para contribuir com a qualidade de vida e entrosamento dos juízes, os momentos de integração e descontração também fazem parte da história da entidade. Além da atualização científica e humanista, a Amatra 6 mantém seu compromisso em defesa das causas que suplantam os interesses da magistratura. Os trabalhistas de todo o país fizeram hoje uma paralisação. Entre outras reivindicações, eles querem a recomposição das perdas salariais. Em Pernambuco, 80% das varas do trabalho ficaram fechadas. No Recife, os juízes se reuniram no prédio da Sudene, no Engenho do Meio, onde fica o Fórum Trabalhista da capital. Os juízes receberam alunos de escolas públicas para mostrar como funciona o trabalho da justiça. Fruto da mobilização dos juízes do trabalho, a justiça e a sociedade hoje se beneficiam de conquistas como o fim da representação classista, fim no nepotismo, manutenção da justiça especializada do trabalho e ampliação de sua competência, valorização da magistratura, política remuneratória, previdência pública, melhoria das condições de trabalho, assento e voz nas sessões do Pleno do TRT. A militância firme e combativa para além das questões restritas à 6ª Região levou a Amatra 6 a ter 2 dos seus associados, os juízes Ivanildo Andrade e Hugo Melo, eleitos para presidir a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a ANAMATRA. A primeira categoria de homenageados desta noite é a de ex-presidentes. Ivanildo da Cunha Andrade, Amatra 6, gestão 1993-1995. Hugo Cavalcante Melo Filho, Amatra 6, Pernambuco, gestão 2001-2003. Ao longo de sua história, a Amatra 6 firmou-se como uma entidade combativa e politicamente comprometida, ultrapassando as barreiras do meramente corporativo. A Amatra buscou combater mazelas históricas do judiciário. Pela sua altivez, pela sua combatividade,
logrou alcançar espaços políticos significativos no movimento associativo nacional. A Matra 6 sempre esteve na vanguarda das lutas mais importantes que foram travadas pela magistratura brasileira. Isso só foi possível pelo elevado poder de mobilização e engajamento dos nossos colegas da 6ª Região. Foi a forma como nós enfrentamos determinadamente o problema da moralidade na administração pública aqui na 6ª Região, fato que depois se espalhou por todo o Brasil. Ao longo desses mais de 35 anos, a Matra 6 contabiliza outros importantes avanços, como a aquisição da sede própria, a modernização de suas instalações e a sede de lazer. Quem acompanha a evolução da associação sabe o que isso significa. Outra grande conquista foi a criação da Escola Superior da Magistratura do Trabalho, a ESMATRA, em 1998. Em 15 anos, a escola formou 16 turmas, somando 620 alunos, além de ter expandido suas ações ao interior do estado com um núcleo em Caruaru. Desde a sua fundação, segundo um dos seus mentores e seu diretor, o juiz Edmilson Alves, a escola cumpre seu ofício constitucional de reciclagem e formação de juízes do trabalho. Temos uma relação muito especial do nosso tribunal da 6ª Região com a Matra, uma relação de confiança, uma relação de parceria em vários aspectos e, acima de tudo, uma soma das duas instituições na busca da melhor prestação jurisdicional, que é a nossa missão constitucional. São muitas as parcerias da Matra com o Tribunal, sobre o apoio institucional ao Programa de Trabalho, Justiça e Cidadania, um programa excepcional da associação, e também a formação de juízes empreendida tanto pela Escola Judicial quanto pela ESMATRA, né, braço da Matra no sentido de preparação dos candidatos à magistratura. Consciente do seu papel como ator social, a atuação da Matra 6 vai além das questões associativas. Ações como o Programa Trabalho, Justiça e Cidadania, criado pela Ana Matra para conscientizar jovens e estudantes da rede pública sobre os direitos e deveres nas relações de trabalho, e o apoio sistemático a instituições filantrópicas, reafirmam o compromisso dos magistrados com o bem maior, a justiça social. O juiz do trabalho é naturalmente vocacionado às questões sociais e, neste propósito, deve seguir sempre na proteção dos direitos fundamentais do cidadão. O nosso desejo é o de que a Matra 6 continue beneficiando seus associados, não só na carreira, como também socialmente, para a melhoria da sua qualidade de vida.